Vamos ler Hebreus capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém. Esses dias nós estamos estudando a Bíblia. Você precisa ficar com a tua Bíblia aberta. Se você não tem Bíblia, sente aí perto de algum crente que tem a Bíblia. Ou então você abra no seu celular, se você quiser acompanhar, porque estou falando versículo por versículo, para você entender a mensagem do livro de Hebreus. Se tivesse um cântico que eu pudesse cantar e dizer o que este livro está dizendo, eu cantaria este último que nós cantamos: maravilhoso é o nome de Jesus, porque o centro daquilo que ele fala, o autor de Hebreus, o tempo inteiro, ele está apontando para Jesus. Ele falou no capítulo 7 que Jesus é o sumo sacerdote. Para os judeus, ficar sem sacerdote era uma coisa extremamente difícil, porque o sacerdote era o intermediário entre eles e Deus. O sacerdote, ele entrava lá no templo uma vez por ano, no Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício de sangue pelos seus pecados e pelo pecado da nação. E todos os dias os sacerdotes ofereciam ovelhas e cordeiros para pecado da nação. Agora eles criam em Jesus. E como é que nós vamos fazer sem um intermediário, sem um sacerdote para nos levar a Deus? A Bíblia diz aqui no versículo 24 do capítulo 7 que este, no entanto, porque, falando de Jesus, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Versículo 25: por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus,
que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele está falando, olha, nós temos um sumo sacerdote que não tem pecado nenhum, ele é santo, imutável, ele é eterno. Antes nós tínhamos um sacerdote que morria, um sacerdote que precisava, antes de oferecer o sacrifício pelos pecados, os nossos pecados, ele precisava oferecer o sacrifício pelos seus próprios pecados, e então era um sacerdócio passageiro. Hoje nós temos um sacerdote que é o sumo sacerdote, que é Jesus. Os olhos dele o tempo inteiro estão dizendo para nós, olha, se você tiver uma necessidade em sua vida, você sabe a quem recorrer, você sabe para onde correr, você sabe a quem buscar. Se você está passando um momento difícil na sua vida, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós o tempo inteiro. Então corra para ele, ele é melhor do que qualquer sacerdote que possa ter aqui nesta terra. Então, no capítulo 8, ele começa falando assim, ora, o ponto mais importante das coisas que eu estou dizendo para vocês, é que nós temos tal sumo sacerdote, que assentou à direita do trono da majestade nos céus. O sacerdote que nós temos não está sentado aqui na terra, o nosso sacerdote está sentado à direita do trono nos céus. Quando fala que está sentado, eu já falei para você que lá no Santo dos Santos não havia assento, lá dentro do tabernáculo do templo, não havia nenhum assento, nenhum lugar para o sacerdote se assentar, porque ele o tempo inteiro precisava estar oferecendo um holocausto, o tempo inteiro ele não descansava, e no dia seguinte é a mesma coisa. Quando fala várias vezes na Bíblia que Jesus se assentou, quer dizer que a obra foi terminada, não há mais nada para o sacerdote fazer, o preço foi pago e ele se assentou à direita de Deus. Quando fala à direita, na nossa cabeça a gente não entende muito bem a importância do lugar, mas era o lugar de maior honra. Para um rei, quem sentasse à direita era o lugar que qualquer pessoa gostaria de sentar. Lá no Sinédrio Romano, na corte suprema de Israel, havia uns 70 juízes que julgavam, e havia o sumo sacerdote, e lá na corte havia o seguinte, do lado esquerdo havia uma cadeira para um escriba, aqueles que escreviam as leis, e do lado direito havia uma cadeira para um outro escriba que escrevia as leis. Do lado esquerdo, quando o Sinédrio decidia que aquela pessoa era culpada, o que estava do lado esquerdo, ele levantava e ele falava, ele passava o veredito, culpado. Quando o Sinédrio decidia que aquela pessoa era inocente, o escriba que estava do lado direito, ele se levantava e ele dizia, absolvido. E isto significa que quando a Bíblia fala que Jesus ele está à direita de Deus Pai para interceder por mim e por você, ele está dizendo, olha Pai, o Edson, o Antônio, a Maria, o José estão absolvidos, absolvido. Ele está do lado direito assentado no trono de Deus Pai, lugar de autoridade. Agora ele está dizendo, olha, ele está no verdadeiro tabernáculo, porque ele vai falar que todas as coisas que haviam, na verdade no tabernáculo de Moisés, ou que havia na lei mosaica, ou na aliança de Moisés, aliança mosaica, todas essas coisas eram apenas sombra, eram apenas tipo, era apenas cópia, era como se eu fizesse um desenho do que é realidade. Ele está dizendo, olha, todos os sacerdotes eles ministravam em um lugar que era cópia do original, não era o original, o verdadeiro tabernáculo está lá diante de Deus, e ele está lá, ele não foi feito por mãos humanas, mas foi feito pelo Senhor, e lá que Jesus é o sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque se ele fosse sacerdote aqui nesta terra, ele nem poderia ser sacerdote, diz o versículo 4, porque se fosse para ser sacerdote aqui
que ele não poderia ser porque ele não era da tribo dos sacerdotes, ele não era levita, ele não poderia ser. Então ele é sacerdote acima dos sacerdotes normais, porque ele é sacerdote de uma nova ordem eterna, que é a ordem de Melquisedeque, que eu falei a semana passada. Você está aqui comigo? Porque todas as coisas eram sombras. Ele diz no versículo 3, olha, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Jesus, ele precisaria oferecer dons e sacrifícios para ser o sacerdote. A Bíblia fala o seguinte, que os sacerdotes, eles ofereciam duas ofertas para Deus. Quando você vai ler lá o livro de Levítico, você vai ver que os sacerdotes, eles ofereciam primeiro oferta de manjares. O que era oferta de manjares? Oferta de manjares era, eles pegavam o trigo, naquela época não tinha máquina para moer, eles socavam o trigo e depois eles peneiravam o trigo numa peneira e caía aquela farinha mais fina. Aquela farinha fina era chamada de flor de farinha. Você vai ler isto lá na Bíblia. Eles pegavam a flor de farinha e eles colocavam azeite nela, e eles colocavam sal nela, e a Bíblia diz que não poderia faltar nas ofertas azeite e sal. Azeite e sal não poderiam faltar nas ofertas. E eles colocavam o incenso e levavam para o sacerdote, e o sacerdote então queimava ali no altar uma parte daquele trigo. Aquilo era chamado de oferta queimada agradável ao Senhor. Você lê lá na Bíblia, isto significava dom, presente. Era uma oferta, não tinha sangue, não era para perdão de pecados, era uma oferta de ação de graças, e era uma oferta de dedicação. Aquela oferta era agradável ao Senhor. Então todo sacerdote, quando você, por exemplo, quisesse mostrar que você estava grato a Deus, quisesse mostrar que você queria dedicar a sua vida ao Senhor, então você ia ao sacerdote e levava a farinha, e levava o azeite, e levava o sal, e levava o incenso, e você oferecia aquilo. Você, se fosse assada, você assava um bolo, era chamado de oferta assada, ou cozida, enfim, você oferecia aquilo sem sangue, que era agradável a Deus, e que eram presentes para o Senhor. Significava, eu quero dedicar a minha vida a Deus. O sacerdote, ele oferecia isto para Deus. E a segunda oferta que diz, eram sacrifícios, que precisava de derramamento de sangue, porque eram para perdão de pecados. Então o sacerdote, além das ofertas de manjares, ele oferecia também animais, ele oferecia sacrifícios, ele derramava sangue, que era para perdão do pecado, de que um animal inocente estava pagando o preço por você, estava morrendo no seu lugar. Então havia essas duas ofertas, e a Bíblia diz que o sacerdote precisava fazer isto, e Jesus cumpriu essas duas coisas, porque a oferta de manjares foi a sua vida dedicada, a sua vida que foi uma ação de graças para Deus. No capítulo 2 diz que, ele diz assim, eu cantarei, louvar-te-ei, cantarei louvores no meio da congregação. Está dizendo que o meu louvor e o teu louvor, a minha ação de graça e a minha dedicação a Deus chega ao Senhor através do sacerdote, que é Jesus. Ele está oferecendo louvor, ele canta através da sua vida hinos de exaltação a Deus no meio da congregação. Então ele foi um sacerdote que ele ofereceu dons e presentes, e ele ofereceu a sua própria vida para morrer por mim e por você, derramou sangue. Ele está dizendo o seguinte, que sumo sacerdote que nós temos, que sentiu o que nós sentíamos, que viveu como nós vivemos, que foi tentado, mas venceu o pecado, que era santo, que ofereceu sacrifícios, e não foi necessário que ele oferecesse muitos sacrifícios, mas um único sacrifício que ele fez foi suficiente para pagar o preço pela minha vida e pela sua vida.
Que sacerdote que nós temos, ele está dizendo. Os olhos deles estão o tempo inteiro em Jesus. Os olhos deles estão assim, olha, quando você se sentir acusado, nós temos um sumo sacerdote. Quando você se sentir fraco, nós temos alguém que intercede por você. Quando você se sentir abatido, nós temos alguém que está ao teu lado, que você não está sozinho. É um sacerdote que nos acode nos momentos mais difíceis da nossa vida e não nos deixa sozinhos. Que sumo sacerdote que nós temos. Ele fala todas as coisas. Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver que as coisas eram apenas sombras, eram apenas tipos. Se você ler aqueles livros que você acha difícil, o livro de Levítico, e você lê os sacrifícios, todos eles mostravam Jesus, todos eles apontavam para Jesus. Jesus estava em Gênesis 1:1, quando diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra ali, Deus, é Elohim, está no plural. El é Deus, Elohim é o plural. Está dizendo ali que quando o mundo foi criado, os céus e a terra, lá estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por todas as páginas da Bíblia, você vê no tabernáculo, você vê nas ofertas, você vê no derramamento de sangue, você vê nos móveis lá no tabernáculo, na mesa dos pães, você vê lá no castiçal que estava aceso, você vê no véu que iria ser rasgado, você vê Jesus em todas estas coisas. Na verdade, todas elas eram sombras, eram tipo, e apontava para Jesus. Todas as coisas você lê no Velho Testamento, quando você para e começa a ler aqueles textos difíceis de entender, você vai ver que eles apontavam para um Messias, apontavam para um Salvador. Até a construção do tabernáculo, ele diz aqui, olha, quando Moisés foi lá no Monte Sinai, recebeu as tábuas de Deus, os 10 mandamentos, Deus falou para ele, lá em Êxodo 25, ele menciona o versículo aqui, ele fala o seguinte, olha, você faça o tabernáculo de acordo com o modelo que foi te mostrado no monte, aquilo que você viu, o que há no céu, a revelação que Deus deu, é a mesma coisa se Deus mostrasse algo para você que há lá no céu, ele fala, Edson, copia, faça igual. E Moisés foi lá e fez o tabernáculo segundo aquilo que Deus tinha mostrado para ele. O modelo, era uma sombra, não era o real, era uma cópia, uma xerox, não era o real, meu amado. Ele apenas apontava para algo que é real. Os sacerdotes, na verdade, eles eram símbolos. As ofertas queimadas eram símbolos, o sacrifício era um tipo de algo verdadeiro e que a gente não via. Por isso ele fala que Jesus, no versículo 5, no versículo 6, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Olha, ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Eu encontro esperança quando eu olho para Jesus. A Bíblia fala pelo menos 9 alianças. A aliança que ele está dizendo aqui é a aliança com Moisés, a aliança da lei, que a gente chama, aliança mosaica. E ele está dizendo que Jesus, por causa disso, ele se tornou, teve um ministério mais excelente, e quanto ele é um mediador. O que é mediador? Mediador é que está no meio, que media um lado e um outro lado, que está ali para unir os dois lados. Ele é o mediador. A Bíblia diz, Paulo fala para Timóteo que somente há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Não existe outro mediador. O pastor não é mediador, o padre não é mediador, Maria não é mediador, João não é mediador, José não é mediador, Pedro não é mediador, o apóstolo Paulo não é mediador. Só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz aqui que ele se tornou mediador de uma nova aliança.
E diz no versículo seguinte, 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Versículo 13, quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A antiga aliança continha observâncias cerimoniais. A antiga aliança, que eram símbolos, eram tipo. O sacerdote ia lá, oferecia o trigo, a oferta, queimava no altar, ia lá e imolava o cordeiro, cortava o pescoço do cordeiro, oferecia o sangue, e era apenas um tipo, uma sombra. Quando veio o que é perfeito, eu não preciso mais do tipo, eu tenho Jesus, eu não preciso mais da ovelha. O diabo, ele é tão bobo e burro, que ele é imitador. Ele, se você for ver, ele quer imitar, e ele quer as ofertas, como se ele fosse se colocar no lugar de Deus. Deus deu a cópia para falar sobre dedicação, Deus deu a oferta de manjares, mas era uma cópia, era uma xerox, embaçada. Aí o diabo vê aquilo e fala, eu quero igual também. Aí ele quer que os seus servos vão lá na esquina e ofereçam o alimento, como se fosse uma oferta de dedicação, e ofereça o sangue de um animal, como se fosse para perdão dos pecados, porque ele é imitador. O original é Jesus, oferta original. É que ele está dizendo, olha, Jesus se tornou mediador de uma nova aliança. As ordenanças que havia no Velho Testamento eram apenas um tipo, uma cópia. Tudo aquilo que estava lá, o tabernáculo, tudo era uma cópia. Eu não preciso de cópia se eu tenho o original. As leis cerimoniais que haviam, as leis que haviam civis, que eu não preciso mais delas na minha vida. As leis, quando você lê lá, olha, não corte o canto da barba, não faça isso, não marque a tua pele, não faça isso e aquilo era apenas sombra de algo que era verdadeiro e que iria vir e queria resolver aquilo que nós olhávamos de longe, sem entender direito. Olha só, a Bíblia diz que a nova aliança, ela tem várias características. Uma delas é que, diz no versículo 10, porque eu vou inscrever na sua mente, eu imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei. Deus está dizendo o seguinte, olha, na nova aliança, eu vou imprimir as minhas leis na sua mente, e vou escrever as minhas leis no seu coração. Tem gente que pensa que na nova aliança não tem leis. Tem gente que fala assim, nós vivemos na graça, não tem lei nenhuma. Mas Deus está dizendo que tem leis. Deus está dizendo, na nova aliança eu vou imprimir as minhas leis. Tem leis. A maneira, Deus nunca, a sua palavra, lei significa mandamento, ordenança, princípio. Algo que nós devemos obedecer, são leis. E Deus está dizendo o seguinte, olha, eu vou imprimir as minhas leis na sua mente e no seu coração. A antiga aliança ficou ultrapassada, porque era tipo, era sombra. Por isso que quando Jesus morreu, eu não preciso mais oferecer um sacrifício, eu não preciso mais matar um animal, eu não preciso mais chegar aqui na igreja para o sacerdote oferecer o trigo, alguma coisa assim, porque aquilo era apenas um tipo. Hoje eu ofereço a minha vida ao Senhor, hoje eu ofereço as minhas mãos levantadas para Deus, a minha adoração ao Senhor, e Jesus ofereceu o seu sangue por mim, no meu lugar. Era apenas tipo. Agora olha uma coisa, antes da queda, quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou as suas leis no coração de Adão. Estava lá no coração do homem. E
A Bíblia diz o seguinte, que quando o homem, ele tinha no coração dele algo, um desejo de obedecer a Deus. O homem tinha, Adão e Eva, eles tinham um desejo de agradar ao Senhor, eles tinham um desejo de estar na presença de Deus. Eu não sei quantos anos ou quanto tempo se passou, mas a Bíblia diz que todas as tardes Deus aparecia no jardim do Éden e falava com o homem, com a mulher, tinha comunhão com eles. Mas Adão tinha a chance, ele poderia desobedecer a Deus, e foi isso que ele fez, e ele pecou e desobedeceu ao Senhor. E quando ele pecou, aquela lei que estava no seu coração foi encoberta pelo pecado. Ela estava lá, mas muitas vezes não dava para percebê-la, não dava para vê-la. Ela ficou abafada lá no coração do homem. Olha só, quando Caim matou Abel, quando Caim assassinou seu irmão, não havia uma lei escrita falando não matarás, mas lá no fundo ele sabia que ele não deveria matar, porque as leis estavam lá, os princípios estavam lá escritos no coração do homem. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 2, que o ímpio, o gentio, aquele que não conhece a Deus, quando ele obedece à lei sem ter a lei, quando ele não conhece a lei, mas ele obedece à lei, ele mostra as normas da lei escritas no seu coração. Sabe por quê? Porque todo ser humano tem lá no seu coração gravada a lei de Deus, mas ela está encoberta pelo pecado, de maneira que o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. Paulo falou no capítulo 7 de Romanos, que miserável homem que eu sou, porque eu, como um homem natural, eu quero cumprir a lei de Deus que está em mim, mas eu não consigo cumprir. Como um homem natural, eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo agradar a Deus. Sabe por quê? Porque o pecado encobriu aquele desejo do coração do homem, de agradar ao Senhor, de obedecer ao Senhor. Então Deus resolveu escrever as leis dele de uma forma escrita, e Deus resolveu escrever as leis dele em pedra, e deu para Moisés. Está aqui os 10 mandamentos: não matarás, não farás isso, não mente, não cobiçarás coisas dos outros. E Deus deu 613 mandamentos, leis de comida: não coma carne de porco. Por que Deus falou aquilo? Porque eles estavam no deserto. Deus deu a eles leis de higiene, etc, etc, etc. Você tem 2 opções na sua vida. Você pode falar: eu vou obedecer essas leis e eu vou para o céu. É uma opção. Só que se você falar: eu vou obedecer essas leis, você tem que obedecer todas elas. Se você falhar em uma, você falhou em todas. E eu tentei, e você tentou, e Moisés tentou, e Davi tentou, e Isaías tentou. E Isaías chegou à seguinte conclusão: todas as minhas justiças são como caca de bode, são trapo de imundícia. Pega um trapo, manda a galinha dar uma rodadinha lá. Pega um trapo, põe um cavalo para fazer as necessidades dele lá em cima, esfrega aquilo lá. E ele falou assim: sabe o que eu percebi? Todas as minhas justiças eram que nem isso aí, um trapo de imundícia. Sabe o que nós descobrimos com a lei de Moisés? Que a gente não conseguia obedecê-la. A gente não conseguia cumprir aqueles mandamentos. Jesus, certo jovem chegou para Jesus e falou para ele: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus, a primeira pergunta que fez foi: por que você me chama bom? Só Deus é bom. Você está me reconhecendo? Está reconhecendo que eu sou Deus? Sabe os mandamentos. Era para o cara falar o seguinte: puxa, Senhor, olha, eu tentei, mas não consegui. Mas ele falou: claro que eu sei. Eu observo eles desde a minha mocidade. Não matarás, não furtarás, conheço todos eles de cor. E Jesus falou: só te falta uma coisa: vai vender tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, porque o teu Deus é o dinheiro. Sabe, no fundo, aquele homem,
Ele estava, sabe por que Jesus perguntou para ele, ó, você está reconhecendo que eu sou Deus, ou você acha que eu sou homem? Porque se você falar para mim como homem, que você obedeceu todos os mandamentos, você pode falar, mas se você reconhece que eu sou Deus, você vai ver, se você chegar diante de Deus e falar para Ele, eu obedeci tudo, tua consciência vai falar, Deus conhece o íntimo. Conhece o íntimo. Aquele fariseu lá na sinagoga, ele orava ali na primeira fileira, ele falava, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, Senhor. Olha, porque eu não roubo, eu não faço isso, eu não adultero, eu não faço aquilo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, etc, etc, etc. E o publicano, aquele pecador, estava lá no fundo, batia no peito e falava, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus falou, eu digo para você que aquele voltou para casa justificado, e não este. Sabe por quê? Porque ninguém conseguiu obedecer. A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da presença, da glória de Deus. Não há uma pessoa, a Bíblia diz, não há um bom. Todos tentaram, olha, nós tentamos, mas tentamos, e tentamos obedecer, e sabe o que nós descobrimos? Que nós não conseguíamos obedecer à lei. Paulo fala assim em Gálatas capítulo 3, ele diz o seguinte, o fim da lei é Cristo. Mas a lei é ruim? Ele fala lá em Romanos, não, a lei é boa, a lei é maravilhosa. Aí ele pergunta, então para que serve a lei? A lei, sabe o que acontecia? Quando eu cometia um pecado e não tinha nada escrito, tudo bem. Agora, quando se colocou algo escrito e eu li que é pecado, a lei realçou o pecado. Eu comecei a ver que quando falava, não faça tal coisa, eu fazia, estou errado, não tem desculpa, eu pequei. Aí ele diz o seguinte, sabe por que serviu a lei? A lei serviu, em Gálatas 3, ele fala, a lei serviu como um tutor, como um aio, A-I-O. Aio é um tutor. Aio era a pessoa que levava a criança a alguém. Aio a lei serviu para eu ver que eu não conseguia obedecer e que eu precisava de alguém que obedecesse por mim. Precisava que alguém tomasse o meu lugar. Eu não consigo. Não tem jeito. A velha aliança serviu para mostrar para nós que nós não conseguimos obedecê-la. E sabe o que é? Nós chegamos à seguinte conclusão, se eu não tiver um Salvador, eu estou frito. Se eu não tiver um Salvador, eu estou lascado. Não tem salvação. Eu tentei. Comecei até bem. Obedeci a Deus por uma semana. Mas semana seguinte, pisei na bola, perdi tudo, voltei lá na estaca zero. Aí Deus mandou Jesus como homem. E Jesus obedeceu cada um dos 613 mandamentos. E Jesus andou como homem, ele obedeceu. E ele não só obedeceu na letra da lei, porque quando os fariseus chegaram para ele e Jesus foi interpretar a lei, Jesus falou o seguinte, vocês ouviram que os antigos falaram? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, vocês não entenderam a lei, não. Vocês achavam que a lei dizia que adultério é deitar na cama com uma mulher? Não. Se no teu coração você cobiçar uma outra mulher, você já é adúltero. Na lei estava escrito, não matarás. E você se gaba, fala, não, eu nunca matei ninguém. E Jesus falou, não é bem isso não. Porque a Bíblia diz que se você odeia seu irmão, você é assassino. Não tem como escapar. Paulo fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Aconteceu que quando Jesus veio, ele foi cumprindo, até mesmo quando ele foi para ser batizado, ele viu João Batista batizando. Ele era Deus, não precisava de batismo, ele não tinha pecado nenhum. E João falou: Senhor, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus falou: convém cumprir toda a justiça. Ele veio para cumprir. Eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para anular a lei, eu vim para cumpri-la. E Jesus cumpriu cada um dos mandamentos que estão lá. Por isso que a Bíblia diz que eu não sou salvo pelas obras da lei, mas eu sou salvo pela fé no que Jesus fez pela minha vida. Sabe por quê? Porque pela lei, a lei me matou, meu amado. A lei mostrou que eu não conseguiria agradar a Deus. Por isso, a maneira de nós sermos justificados é pela fé. Não adianta você chegar na igreja e o pastor dar um monte de regras para você e dar o livrinho dos pode e não pode, porque você não consegue obedecer. Você não é salvo por seguir regras. Deixa tudo e vem. Não, você primeiro vem. E com Jesus você deixa tudo. Porque eu e você não temos forças para isto. Não conseguimos. E tem tanto crente que vive querendo ganhar a salvação pelo que ele faz. Agora você chegou na igreja, você não bebe, não fuma, não fala palavrão, não fala mal de ninguém, você está indo para o céu. Aí o cara estava lá, tá bom. Aí ele continua lá, e fica firme lá, fica firme. De repente ele solta um. Voltou tudo lá para trás. 10 passos para trás. Aí começa de novo lá a obedecer. Senhor, vou lá. E começa de novo a obedecer, vai para frente, vai para frente, vai para frente. Depois cai de novo, volta lá para trás. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça, é imerecida. A salvação é pela fé em Cristo, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e vai falar: Senhor, que maravilha, né? Como eu era bacana lá na terra, né? Para que ninguém se glorie. Não adianta a pessoa falar, está cheio de gente que fala desta maneira, e que fala assim: fulano, eu vi ontem morrer uma pessoa, e eu fui ler os comentários, e as pessoas falam: esse com certeza o seu lugar está garantido no céu. Este com certeza está do lado de Deus. Este com certeza. Eu não tenho tanta certeza assim. Mas é porque ele era um bom homem. Ninguém é bom aos olhos de Deus. Mas ele era uma boa pessoa. Como meu pai falava: eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Eu estou indo para o céu. Sabe o que é todas as tuas obras? É lixo. Se você conseguisse, pelo que você faz, entrar no céu, Jesus nem precisaria ter vindo. Jesus veio justamente porque você não consegue. Ele veio para levar você lá. Não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez por você, meu amado. Pelo que Ele fez por você. Não é pelo que você faz. Porque você... Se eu for confiar, eu não confio em você não. Não confio em mim também não. No sentido de que não, esse cara... Por isso que a Bíblia diz: olha, quem está em pé, cuide para que não caia. Qualquer um pode cair. Não existe infalibilidade no ser humano. O que eu quero fazer, Paulo falou, eu não consigo fazer. Só consigo fazer quando eu estou em Jesus. Vocês estão aqui comigo? Por isso que ele fala aqui, olha, a velha aliança, que era baseada nas obras, que era baseada... pastor, eu particularmente, eu acredito que no Antigo Testamento havia aquela pessoa que desejava mesmo Deus, aquela pessoa que desejava Deus, ele entendia que aquele sacrifício apontava para alguma coisa. Não é possível, não consigo fazer, eu não consigo viver. Sabe como Deus achou a Davi? Deus achou a Davi não era porque ele fazia um monte de coisa legal. Deus achou a Davi porque ele olhou o coração de Davi. Achei um homem segundo o meu coração. Embora Davi tenha feito coisas erradas. Nós não somos salvos. Quando Paulo fala, olha, nós não estamos debaixo da lei, mas da graça, ele está falando sobre salvação. Não é que a graça coloca as leis para fora, mas a lei vem depois. A obediência. Jesus falou: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Porque agora é diferente.
Olha só o que ele diz aqui da nova aliança. Eu vou escrever. Quando Jesus veio, o que aconteceu? Jesus morreu no meu lugar. Agora eu tentei ser bonzinho, eu tentei isso, eu tentei aquilo, eu tentei de um jeito, eu tentei de outro, mas sempre acabava frustrado. Eu sempre acabava frustrado. Eu não consigo ser santo, eu não consigo viver assim. Então eu corri para Jesus, que perdoou os meus pecados, e eu morri para mim mesmo, e eu nasci de novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu nasci de novo, eu recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Eu recebi um novo coração, e junto com esse novo coração está lá a palavra de Deus, que quando eu leio aqui, ela reaviva no meu coração o meu desejo de obedecer a Deus, o meu desejo de agradar a Deus, de maneira que hoje em Cristo, quando eu desobedeço a Deus, eu fico triste, porque a palavra de Deus está lá dentro do meu coração. A vida que eu vivo agora não é de fora para dentro. A vida que eu vivo agora é de dentro para fora. Não adianta eu falar para a irmãzinha aqui. A irmãzinha veio aqui sentar na primeira fileira. Ela está de mini saia. Mas tão mini saia, não estou dizendo o que aconteceu, suposição. Tão mini saia que é tão mini, é mini mesmo. Aí o diácono, por favor, dá lei para ela. Ela pega, ó, querida, você não pode vir na igreja com uma saia desta. Ah, não pode? Não, não pode. Então tá bom. Ela pegou a lei. Mas a lei só de fora. Aí ela não vem mais na igreja com aquela saia. Mas ela vai no aniversário, ela vai na festa da faculdade, ela vai não sei aonde, ela vai no campo ver o jogo do Palmeiras, os corintianos vão no Corinthians. Por quê? Porque aquilo não veio do dentro, veio de fora. Aí a gente chega na igreja e a gente começa a se tornar hipócrita. Porque por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É o que Jesus falou dos fariseus. Por fora vocês são que nem sepulcros caiados, todos pintadinhos, bonitinhos. Por dentro é um osso seco. Então a gente começa a se tornar, a gente começa a reformar as pessoas. Então agora a gente não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. E tem uns 350 mil irmãos vigiando a gente. Vigiando, para ver se não vai fazer mesmo. É um pecador vigiando o outro. Às vezes, aquele que está vigiando tem uma trave nos olhos. Ele quer tirar o cisco do outro. E aí, um lugar onde tem mais gente hipócrita dentro da igreja. Porque lá fora, já é lá fora mesmo. O cara está arrebentado, está lá a vida dele, ele vive adultério. Ele fala para os amigos dele, das namoradas dele. Aquilo para ele é glória. Que ele tem 10 mulheres. O amigo dele falou, é isso aí mesmo. Aí chega na igreja, não. Chega na igreja, paz do Senhor, estou aqui bêbado no espírito aqui. E não é aquilo. Vida cristã é do coração para fora. Você vem do jeito que você está, você entrega a vida a Cristo. E a coisa mais maravilhosa do pastor ver na tua vida é pouco a pouco a transformação que Deus vai fazendo em você. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o final. Tenha paciência, não julgue a vida do teu irmãozinho, não julgue a vida do teu irmãozinho, não. Você encontrou teu irmãozinho no lugar que ele não deveria estar, não julgue ele não, meu amado. Um dia talvez você estava lá também, e você só não está pior, e você só está bem, é pela misericórdia de Deus na sua vida, meu amado. Não julgue os outros, não. Ajude os outros. Ao invés de você apontar dedo, abraça. Recolha. Ele diz aqui a nova aliança, em primeiro lugar, é que as leis agora não estão mais apenas num papel, elas estão no nosso coração.
A nova aliança, ela é superior, diz aqui que eu encontrei, ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, e diz no versículo 10, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. A nova aliança é superior, porque ela estabelece um relacionamento íntimo com Deus. Eu serei o seu Deus, e você vai ser o meu povo. Na nova aliança eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Eles olhavam, na velha aliança, eles olhavam, quando Deus se manifestou lá no Monte Sinai para Moisés, e houve trovões e relâmpagos, eles falaram o seguinte: Moisés, fale você conosco, e não Deus, não deixa Deus falar conosco, senão nós vamos morrer. Deus está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Aí Jesus veio, e os discípulos falaram para ele, vendo que ele orava bastante, falaram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus falou o seguinte: quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como assim? Deus é excelso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Nós não podemos ter a ousadia de chamá-lo de Pai, mas na nova aliança Deus chegou perto. É Emanuel, é Deus conosco, é Deus presente, é Deus que mora na nossa vida, é Deus que anda na nossa casa, é Deus que pega o metrô com a gente, que entra no nosso ônibus, que assenta no nosso carro, é Deus que está no banheiro da nossa casa quando a gente vai lá e pode ali derramar o nosso coração e falar: Pai nosso que estás nos céus. Ele está atento à nossa oração, nosso clamor. Na nova aliança nós passamos a ter intimidade com Deus e poder falar com Ele em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer posição, em pé, sentado, ajoelhado, de qualquer maneira, meu amado. Você pode falar com Deus e chamá-lo de Pai. Chamá-lo de Pai. Não é um Deus distante, é um Deus próximo. E ele diz o seguinte no versículo 11: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Olha, ele está dizendo: a nova aliança, você não vai nem precisar que alguém te ensine. Pastor, você está aqui ensinando? Sim, mas ele está dizendo: a nova aliança, você pode até aprender sozinho. Está sozinho lá na tua casa, abra a Bíblia, fala: Espírito Santo, me ensina. O Espírito Santo vai ensinar você na palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 João, a unção nos ensina. Não é que eu não posso ensinar aqui, eu posso falar para você, mas você aprende quando há unção. A unção ensina você a viver para Deus. Estava dizendo hoje de manhã que essa semana é interessante porque a gente às vezes as coisas passam tão desapercebidas na nossa vida. Eu estava lá estudando na sala de casa, era noite ainda, de madrugada. Eu levantei, acho que era umas 5 horas, eu estava sentado na sala, acendi a luz, eu estava lá estudando a Bíblia, lendo, e de repente eu parei para pensar no que estava acontecendo, que eu não tinha percebido. Eu estava estudando e às vezes tinha um versículo que eu não estava, eu perguntava na minha mente: mas por que isso aqui? E respondia. De repente perguntava e respondia. E eu parei assim. Eu falei: eu estou perguntando para o Espírito Santo, o Espírito Santo está me respondendo. O Espírito Santo está perguntando para mim e eu estou respondendo. Eu percebi que eu não estava estudando sozinho, que eu estava fazendo perguntas e tendo respostas. Sabe por quê? Porque você pode estar numa ilha isolada. Se você ama a Deus e quer aprender, você dobra os seus joelhos, o Espírito Santo vem me ensinar, e Deus vai ensinar você. Você vai entender. Sabe que tem tanta gente que fala: eu leio, não entendo nada. Sabe por quê? Porque você não pede para o professor te ensinar. Ele está aí disponível para te ensinar. É só você orar: Espírito Santo, me ensina a palavra. E o Espírito Santo vai ensinar você, vai abrir o teu entendimento, e você de repente começa a ler a Bíblia e começa a brilhar luz, e você começa a entender coisas que você nunca tinha entendido. Na nova aliança, o Espírito fala direto com você. Você aprende.
Na nova aliança, a gente não precisa falar para alguém, olha, conhece o Senhor, porque Ele diz aqui, todos me conhecerão, porque na nova aliança não é um relacionamento grupal com Deus, é um relacionamento individual. Nós estamos aqui numa multidão, mas Deus olha para cada um individualmente. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe que você veio aqui chorando. Deus sabe que você veio aqui passando por uma luta, uma tempestade tremenda na sua vida. Deus sabe que o outro que está do teu lado está na maior alegria, na maior fase da vida dele, feliz da vida. Deus conhece cada um individualmente. Aquilo que ninguém sabe, Deus sabe. Deus conhece você. Deus fala com você. Já percebeu que às vezes você vai na igreja e você chegou a primeira vez na igreja? Quantas pessoas já me escreveram isso daí? Primeira vez que eu fui na igreja, eu falei para o meu amigo, você contou a minha vida para o pastor. O pastor sabia da minha vida. Falou tudo da minha vida. Por quê? Porque Deus trata individualmente. Deus realmente falou com você, e com você, e com você, e com você. Tem pessoa que fala, pastor, Deus falou muito comigo. Sim, e eu falo, falou comigo também, porque Deus trata com a gente um a um, meu amado. A nova aliança não é mais o sacerdote indo lá no templo, oferecendo para o perdão do pecado do povo, não, é individualmente. Na nova aliança, diz no versículo 11, que no versículo 12, todas as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos teus pecados eu jamais me lembrarei, porque na nova aliança tem perdão para você, na hora que você confessa. Você não precisa mais pedir de novo. Uma única vez. A gente não entende o poder que há no sangue de Jesus para perdoar pecados. Querido, não é pela tua justiça, é pela justiça de Cristo. Deus perdoou você, não é porque você é legal e bacana, é bonito, é bonzinho, não responde para o pai e para a mãe. Deus perdoou você por causa da obra de Jesus, e não da tua obra. Não é da tua obra. Se você esperar que Deus justifique você pelas tuas obras, você está perdido, meu querido. Está perdido. Agora, eu errei, digamos, a semana passada. Eu não preciso esperar uma semana, não preciso esperar 15 dias. Naquele mesmo instante, eu ajoelho e falo, Senhor, me perdoa dos meus pecados. Deus perdoa. E falou, eu terei misericórdia de você, das suas iniquidades, dos seus pecados, eu jamais me lembrarei. Aí você chega no domingo de novo, vem para a igreja e fala, oh Deus, me perdoa. E perdoar do quê? Eu não lembro de nada que você fez. Eu olho para você através de Jesus e eu vejo na sua vida a justiça de Cristo e não a sua. Deus olha para o Edson, e sabe o que Deus vê? Ele não vê que o Edson é pastor, ele não vê que o Edson é bonzinho, ele não vê que o Edson faz isto ou faz aquilo, ele olha para mim através da justiça de Jesus. Se fosse diferente, meu querido, eu e você estaríamos perdidos. Por isso que a nova aliança é superior à velha. Onde você quer viver, na velha ou na nova? Eu quero viver na nova. O mediador é Jesus. Eu não preciso mais de sangue de bode, sangue de animal, eu não preciso de ofertas de manjares, eu não preciso sacrificar ovelhas, eu não preciso dos símbolos, eu não preciso do tipo. Eu tenho o melhor sacerdote, eu tenho, olha, o tal sacerdote que nós temos diante de Deus, que intercede pela nossa vida. Eu não preciso de nenhum intermediário. Jesus é suficiente para mim e para você, meu amado. Jesus é suficiente para nós. Jesus é suficiente para nós. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta você rezar para Pedro, nem para Maria. Eu amo Maria. Já preguei sobre Maria, uma moça de Deus. Que mulher maravilhosa, que mulher piedosa, que mulher cheia de graça, de favor do Senhor. Mas ela não pode fazer nada por mim.
Ela não morreu por mim. Ela não é mediadora de nada. É só Jesus. Jesus é o mediador. Não adianta você clamar por São Jorge, por Santo Antônio, São José, São Tomé. Aliás, São Tomé duvidou. É melhor ir na fonte. É melhor ir naquele que pode. É melhor ir no chefe, meu amado. É melhor naquele que pode mudar a sua vida, as suas circunstâncias, transformar a tua tristeza em alegria. É melhor você ir naquele que pode mudar a tua história. É aquele que pode mudar a tua casa, mudar a tua família. Aquele que responde orações. Agora na nova aliança, sabe o que ele falou? Pedi e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente se vos darão, meu amado. Eu tenho nova aliança baseada em superiores promessas. Hoje, se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Eu, de vez em quando, Edson, de vez em quando, eu não sei o que eu quero. Eu estou já chegando aos meus 60 anos, que nem o apóstolo Paulo, falando, eu não sei se eu quero viajar, ou se eu quero ir para o céu. Estou pensando. Paulo falou, é por causa de vocês, eu resolvo ficar. Mas minha vontade era ir. Eu não tenho medo da morte, porque eu sei para onde eu vou. Eu tenho promessas maravilhosas, de que quando eu fechar os meus olhos aqui, os anjos do Senhor vão estar aqui comigo, para me levar à presença de Deus. Eu tenho esperança. Eu acredito no futuro, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei, claro, eu quero obedecer a palavra, não para ser salvo, eu quero obedecer a palavra, porque Jesus me salvou, porque Jesus mudou a minha vida, e porque eu amo, eu quero honrar ao Senhor, eu quero agradar a Deus.